muita coisa para falar. Bom dia, Ô, tudo professora, bem? quanto tempo? Pois é, você Tudo anda ótimo. sumido, o que você tem feito? Ah lá, Olha, tô de pronto, home aí já office. começou a zoeira, gente, começou a zoeira. Tô de home office aqui, É, cuidando do lado bom da força, para sim. aplicar Ai, a tira LGPD esse da melhor filtro que tá me forma. dando aflição, Fabiano, socorro. Então, Mas e e para aí? isso voltar, professora, com as lives, muita saudade de poder ver essas informações que a professora posta. Ela acompanha a doutora, né, pelo LinkedIn e sinto falta, muito bom poder participar. E a minha dúvida, professora, é o seguinte: a NPD está com o site meio, né, meia boca, começou agora, né, versão beta e tal, os cookies, né, a política deles ali está meio complicada. Mas assim, nesse primeiro momento, o que seria fundamental assim para a NPD começar com o pé direito? Uhum. Se fosse possível dar um conselho para eles. É, então, bom, a pergunta é ótima, né? Aliás, outro dia uma moça me escreveu, né, e falou assim: você não vai escrever criticando, porque as pessoas me cobram lá no LinkedIn, porque sabem que eu Aham, acabo sempre trazendo assim as críticas, tal, né? É, você não vai escrever nada sobre os cookies, tal, né? E eu optei por não escrever, mas tem uma explicação sim, para isso, né? E a pergunta é ótima, porque aí eu já tiro essa dúvida para quem estiver aqui, depois quem for assistir depois, tal, né? E já fica aham, aqui, mas eu achei que escrever, no caso, não ia ser, não precisava, né? Eu tenho conversado, já tenho falado em aulas, isso, né? O que que acontece? Bom, basicamente, a NPD, muito bem. A gente sabe o óbvio, né? A NPD é óbvio, né? Ela é assim, a personificação da LGPD para nós, né? Ela é o corpo e alma, né? Espírito da LGPD, porque é ela que vai estar ali, enfim, cuidando de tudo, né? E tem uma série de atribuições. Eu não sei se vocês se lembram, tem inclusive um decreto regulamentador da NPD. E para quem não sabe disso e quer aprofundar, inclusive na questão da NPD, eu aconselho duas coisas. Vocês pesquisem o decreto regulamentador, né? E aí vocês ouçam um episódio que eu gravei com o Fabrício lá no The Privacy Cast, que a gente inclusive destrincha todas as questões de como do funcionamento propriamente dito da NPD. Muito bem. Dito isso, né, essa importância, a expectativa, como vocês sabem, a LGPD, ela tem, Fabiano, não sei se você lembra disso, né? Essa parte da NPD está em vigor desde dezembro de 2018, né? Lá no artigo 65. Gente, ó, uma coisa, para quem é novo, vocês têm que vir para cá com caderno, porque aqui é praticamente a aula. É bate-papo, verdade, mas é verdade. aula. Peguem o caderno e anotem coisas, porque E não de é graça, só hein? ficar falando da vida. Tudo bem, a gente fala também, mas é aula, gente, é aula. Então, lá no artigo, é por isso que eu gosto de falar com as pessoas, porque aí o que, que acontece? Acontece que eu me dá a oportunidade de estender e desenvolver um tema. Então, eu vou responder tudo, mas eu sempre passo a contextualização, que é para eu entregar uma coisa mais completa para quem tem dúvida. Falar, sim, não, isso não explica nada. Muito bem. A gente tem uma particularidade na nossa lei, que é qual? Está lá no artigo 65. A gente tem três marcos temporais de vigência lá no artigo 65. É uma lei que tem três datas de vigência distintas, né? Está lá no artigo 65, que é, por acaso, o último artigo da nossa lei, né? E um dos marcos temporais é justamente aquele que definiu a vigência relativa às questões da NPD desde quando, Viviane? 28 de dezembro de 2018, não é 19. Já vai fazer 2 anos agora. Já daqui a algumas semanas serão 2 anos de vigência. E a expectativa, e por que isso? Só complementando, a gente já tem agora a lei em vigor e a questão das sanções que ficaram para agosto. Então, a gente tem essa tríplice temporalidade, vamos dizer assim, na LGPD. Muito bem. Então, qual era a expectativa? Por que isso já entrou em vigor lá no finalzinho de 2018, quando teve toda a questão relativa teve lá o veto do então presidente Michel Temer e tal, que a expectativa era
que a partir do início de 2019 já se começasse a fazer a estruturação, a indicação dos diretores e tudo mais, né? Expectativa, Sabe o meme? Expectativa versus realidade. realidade. Esse é um exemplo assim, exponencial do meme da LGPD, né? Quem tiver habilidades aí de memes pode fazer. Expectativa versus realidade com relação enfim, a estruturação da NPD. Aí, porque mudou o governo, então fala, agora, lógico, em 28 de dezembro, só restava pular 7 ondas, estourar champanhe, vamos deixar para começo de fevereiro, de janeiro, né? Mudança de ano, novos desejos, né? Tudo mais, vamos lá, novos projetos. Bom, mas aí o que aconteceu na prática? Aconteceu na prática que o ano de 2019 passou em branco com relação a esse tema, né? Por evidente, faltou vontade, vamos dizer assim, né? Predisposição do executivo, porque isso era uma coisa cometida ao executivo federal, e além disso, houve o enfrentamento de uma série de problemas institucionais, enfim, coisas do próprio governo, e aqui eu não estou politizando a questão, independentemente de cada um gosta, não gosta, não é esse o ponto, mas é evidente para qualquer pessoa, ou seja, para 100% dos brasileiros, as dificuldades de trânsito e de, vamos dizer assim, de diálogo, né, institucional em Brasília, até porque os diretores passariam, como passaram, por sabatina e tudo mais. Então, na realidade, sempre o executivo, quando tem que fazer alguma coisa assim, meio que ele quer dar um tiro certeiro, entre aspas, né, de indicar nomes que vão ser validados, esse tipo de coisa. E 2019 foi um ano muito complicado, né, no geral, em termos institucionais. E aí passamos o ano inteiro, passamos pelo segundo Réveillon, né? Pulamos de novo as ondinhas, comemos tâmara, sei lá, aquelas coisas, tal, lista de novos desejos, né? Porque os 19 já foram, tá? E aí fala, bom, agora vai, né? E quando chegou em março, o que aconteceu? Aconteceu a pandemia, né? E aí começou a rolar justamente essa questão específica da dificuldade de uma série de coisas. E por essa razão que efetivamente teve aquele vai e vem com relação às questões da vigência, foi um longo caminho, né, tormentoso do ponto de vista do processo legislativo para a gente definir finalmente como ia ficar, né? Quem acompanhou sabe que havia diversas propostas, diversos projetos de lei, e aí tudo bem, agora se consolidou. E aí, na realidade, aconteceu o seguinte, porque a expectativa, voltando no meme, expectativa barra realidade, era que quando a lei entrasse em vigor, já existisse uma estruturação mínima da NPD. Até porque, lembrando a todo mundo que está assistindo, né, a LGPD ela foi construída em cima do GDPR, ou seja, tem trechos, inclusive, idênticos. Eu falo que praticamente é como se tivessem trabalhado no Word, só que tem uma metodologia, e já respondendo uma parte do que você está dizendo, muito distinta na seguinte perspectiva. Prestem atenção, gente, isso é aula. O GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, né? Ele vem para substituir a Diretiva 95/46. O que é diretiva e o que é regulamento? São duas modalidades distintas de diplomas legislativos lá na União Europeia. A diretiva é uma modalidade legislativa que depende de uma ação por parte dos Estados-membros. Depende de uma ação. Qual é essa ação? É necessário que as diretivas, que é o nome técnico, né? O nome, anotem aí, é o nome técnico. As diretivas dão o conteúdo e no final da diretiva, quando você vai lá baixando, tem uma cara de lei aquilo. Quando você vai lá no finalzinho, tem um prazo para os Estados-membros, ou seja, os Estados que fazem parte da União Europeia, fazerem a transposição do conteúdo, ou seja, tem um prazo para os Estados-membros pegarem aquele conteúdo da diretiva e incorporarem na sua legislação nacional. E aconteceu isso com a diretiva 95/46, que nada mais é do que a diretiva número 46 do ano de 95, que era uma diretiva específica de proteção de dados.
E quando os estados fizeram, eles tiveram um prazo para fazer essa incorporação, quando eles fizeram, eles editaram as suas leis com as suas próprias características, né? Puxando, claro, culturalmente, com harmonização com o sistema jurídico que já havia, né? Na época, havia, eu não sei exatamente, não me lembro agora, na diretiva, quantos países existem, né? Mas hoje o que a gente tem, na verdade, hoje a gente tem 30 países, né, submetidos ao GDPR, né, que veio depois. E, enfim, vocês lembram que a Europa é um continente, nem todos os países europeus fazem parte da União Europeia. Muito bem. Aí aconteceu isso, cada país editou a sua própria lei, né, do jeito que queria, e funcionou por um tempo. Só que chegou, depois de vários anos, em 2012, falaram assim, meu Deus, isso aqui é uma colcha de retalhos. Por que é uma colcha de retalhos? Porque uma mesma empresa fica submetida a diversos critérios, a diversas autoridades distintas, o que é muito ruim. Então, nós vamos trocar a diretiva por um regulamento. E aí o regulamento é uma lei que não depende de ação nenhuma dos Estados-membros, ou seja, ela vem verticalmente e cai já sobre a cabeça de todos os países, né? Ela incide direto sem esse tal desse processo de transposição. Por causa disso, o GDPR procurou colocar o máximo de conteúdo que fosse possível dentro do próprio corpo da lei, já que não teria essa especificidade, essa especificação por parte dos Estados-membros. E por isso que o GDPR é gigantesco, quem já estudou sabe, né? Tem uma parte enorme dos consideranda, que são 173, depois mais 99 artigos. O legislador falou o quê? Eu não posso, eu tenho que resolver problema. Eu tenho que, minha função na face da terra é resolver problema. Eu vou dar um regramento único aqui e os países cumprem, ponto final. E aí eles deliberaram 4 anos dentro do processo democrático. Em 2016 foi aprovado, entrou em vigor o GDPR lá em 2016 e a aplicação foi diferida para 25 de maio de 2018. Muito bem. Quando o GDPR entrou em aplicação plena, que foi em maio de 2018, o que aconteceu? Por conta da aplicação extraterritorial, diversos países, né, começaram a se mexer para ter as suas próprias legislações, né? E o Brasil também. E já havia diversos projetos. E um dos projetos foi o projeto que virou a nossa LGPD, que foi aprovado 3 meses depois, em agosto. Esse projeto, ele foi construído em cima do texto do GDPR, como eu falei. É a mesma coisa você pegar um Word e trabalhar em cima. Só que mexe aqui, muda aqui, alguma coisa copia, mantém igualzinho e tal. Só que diferente, prestem atenção, diferente dessa lógica de incorporar tudo no texto e fazer uma lei completa, autossuficiente, vamos dizer assim, o legislador brasileiro optou, foi uma opção legislativa, de pegar partes que no GDPR já estavam plenamente definidas, critérios explícitos, e falar, não, nós não vamos incorporar esses critérios no corpo da lei, nós vamos deixar a cargo da ANPD. E por conta disso, por conta dessa metodologia legislativa distinta, nós ficamos com uma quantidade muito grande de tópicos a serem regulamentados pela ANPD. Daí a razão pela qual se esperava, acima de tudo, que quando a lei entrasse em vigor, uma boa parte disso já tivesse mais ou menos definida. Coisas importantíssimas, como, por exemplo, questões relativas à dispensa do encarregado, enfim, uma série de coisas que impactam em termos operacionais enfim, as condutas das empresas, né? Contrata, não contrata, esse tipo de coisa. E esse foi o quadro. Bom, nada disso, os planos não deram certo, né? Vamos dizer assim, dentro dessa cronologia. E agora nós temos os 5 diretores da ANPD. O conselho, que é um órgão consultivo da ANPD, que vocês conhecem, eu estou até vendo a lista aqui, vocês conhecem o Fabrício, vocês conhecem, enfim, o Danilo, outras pessoas fazem parte do conselho. O conselho não está estruturado ainda, né? Nem sei quando vai estar estruturado propriamente dito. Já há algumas nomeações, mas nem todas ainda, né? Ainda faltam muitas nomeações para compor aquele rol gigantesco de pessoas que fazem parte do conselho, né? E o que nós temos, então, na realidade? Nós temos as nomeações já formalizadas com a carta branca para trabalhar dos 5 diretores. E o que acontece? Bom,
eles têm que começar por algum lugar, né? Eu não estou assumindo nenhum tipo de posição, mas para responder objetivamente, o que aconteceu foi o seguinte. Na lei está claramente previsto o quê? Que a NPD ela faz parte da estrutura do Poder Executivo. Ela não é uma entidade autônoma, não é uma autarquia, que seria o ideal. Houve já muitas discussões por conta disso. Aliás, o veto do presidente Michel Temer era por causa disso mesmo, né? Porque se entendia que se ficasse vinculado ao Poder Executivo Federal, perderia muito em termos de autonomia, esse tipo de coisa. Mas a realidade é o que está na lei. E quando agora os diretores assumiram, é claro que eu não estou acompanhando a agenda interna deles, né? Não teria nem como, isso é um assunto interno da NPD. Mas o que acontece? Então, eles optaram, em primeiro lugar, de já colocar alguma coisa no ar, para exteriorizar de que eles já estejam trabalhando, vamos dizer dessa maneira, né? Então, eles registraram, vocês acompanharam aqui, todo mundo comentou, né? Eu mesma postei, né? Eles primeiro registraram o domínio, foi registrado o domínio, né? E agora, essa semana, a gente teve, semana passada, a veiculação do site, né? E, de fato, é claro que a política de cookies está errada, assim, tecnicamente. Quer dizer, eu já vi até gente defender que sim, que está certa, mas assim, minha opinião é que ela não atende as premissas da LGPD por conta da questão da granularidade, né? E eu conversei com um dos diretores, né? Eu não vou dizer qual é, porque não tem sentido aqui, mas eu conversei para perguntar exatamente o que tinha acontecido, né? Com relação a isso. Eu perguntei diretamente, tipo, no WhatsApp, me perguntei. E aí, essa política de cookies, né? Rola, né? Como é que é? Não sei o que. Eu perguntei, né? E aí a explicação que eu tive foi a seguinte: sim, estamos totalmente cientes da impropriedade, mas tem uma explicação de ordem técnica. É que esse é o padrão que ainda está vigorando nos domínios .gov.br. Como a autoridade fica dentro do domínio macro.gov, então automaticamente aquela configuração específica, ela se atrela a todo o .gov, né? O que, por outro lado, demonstra o quê? Que o país inteiro, né? Todas as instituições que usam o domínio .gov estão exteriorizando essa mesma política de cookies, né? Então, esse é o ponto, esse é o ponto. E aí a explicação número 2 foi a seguinte, essa foi a primeira, que no momento não teria como fazer uma correção imediata. Foi aquela decisão assim, e aí, o que a gente faz? Solta e começa a trabalhar e vai corrigindo na sequência ou não solta? Porque está vinculado mesmo, é como se fosse um órgão do Poder Executivo. Então, é assim, aquela decisão difícil, aquelas decisões que todo mundo, em algum momento, tem que tomar. Fala, o que é menos pior, entendeu? A gente não ter um site e aí todo mundo cobrar porque não existe um site, porque não tem um canal, porque não tem nada, ou soltar ciente de que há problemas, porque ele é um problema na matriz, então você não tem como você criar ali você desatrelar, porque aquilo é uma configuração que está aplicada a todo o domínio. Então, a opção que foi feita nesse momento foi exteriorizar o site com as FAQs, né? Que é a listinha de perguntas, na lógica lá de perguntas e respostas, né? Para que as pessoas possam potencialmente tirar suas dúvidas e começar a trabalhar por algum ponto, né? Então, foi por essa razão que aconteceu isso, né? Eu não estou dizendo se é certo, se é errado, eu estou relatando algo que me foi dito pessoalmente sobre a explicação sobre o fato. Claro que a NPD está completamente ciente. E tem um aspecto adicional, né? A pessoa me disse o seguinte: nós estamos literalmente trabalhando em 5 pessoas. Eles não têm ainda apoio de nada, né? Eles não têm apoio sequer para a produção de conteúdo no próprio site e tal. Então, assim, eu entendo que o mundo ideal é o mundo ideal, né? Mas
a gente não está vivendo o mundo ideal na proteção de dados, entre outras coisas, né? O que eu acho é que, assim, o certo é evidente, né? Uma autoridade tem que ser tudo lindo, maravilhoso, mas nem sempre a perfeição ela acontece. Eu não sei se todos sabem, mas, por exemplo, o site da ICO, que é a autoridade uma das mais de maior reputação no mundo, que é a autoridade do Reino Unido, né? Ela tinha uma política de cookies péssima, péssima, horrível. Se vocês jogarem essas informações, fizeram uma pesquisa no Google, teve muito barulho aí, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, tal, né? Reclamando que a política da ICO de cookies também não atendia o GDPR, né? Na época o Reino Unido estava, né, fazia parte do GDPR, né? E aí o que acontece? Acontece que é assim, aí eles corrigiram, entendeu? E corrigiram e admitiram, fizeram uma nota lá, assim, agora nós temos uma política que atende, porque não atendia, percebe? Então, assim, eu acho que a gente pode cobrar e deve apontar, né? Mas o ideal é sempre a gente tentar ouvir o outro lado, porque isso não quer dizer necessariamente que as pessoas que estão envolvidas, né, nessa missão, vamos dizer, que elas não estejam cientes, elas podem estar cientes, mas muitas vezes são decisões difíceis, ruins, claro que sabe, porque todos os 5 diretores que estão lá sabem que estão sendo criticados por todo mundo. Os caras não sabem, eles sabem disso, eles sabem, percebe? Só que ou era dessa maneira ou não conseguiria operacionalizar nada agora. Então, é difícil mesmo, né? Agora, você vai falar, tem perdão? Tecnicamente não tem perdão, mas na realidade, por outro lado, você também tem que pensar o seguinte, a expectativa da lei como um todo é um processo evolutivo, tanto que nenhuma empresa, ninguém tem moral para dizer que já chegou lá no Olimpo. Ninguém tem moral, nem os que estão criticando. Entendeu? Na verdade, não tem problema nenhum, porque o que acontece? Quando qualquer entidade pública ou privada, qualquer empresa pública ou privada tiver algum tipo de problema, tiver alguma coisa, o que a autoridade vai perguntar, basicamente? Vai perguntar o que você já fez, como está, é um ongoing processo, entendeu? É um processo contínuo. Não é chegar e falar assim, tudo certo, tudo errado. Não é assim, tudo certo, tudo errado. Se a empresa. Eu falei ontem, eu gravei aqui ontem, também fiz uma live, eu falo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela só não admite uma única coisa, e eu nem falei isso com relação a esse caso do site, falei no geral para as empresas, para as entidades, né, para os agentes de tratamento. A Lei Geral de Proteção de Dados só não admite uma única coisa, a inação. Ela não admite a inação. Você ficar lá, parado, e aí a autoridade vai chegar para você e você fala, nem sabia que tinha que fazer. Sim, aí é evidente que você tem um problema sério. Mas, se você está fazendo, isso é um processo, gente, é um processo. Então, a pergunta é super procedente e a explicação é essa, né? O que eu vou dizer para você? Tá errado? Tá errado, mas eu estou dando quais são, por exemplo, se eu falar isso, muita gente vai dizer, mas não deveria. Sim, aí é uma questão de opinião. Na verdade, quantas vezes você tem que fazer escolhas ali com os elementos que você tem. Falta, não é porque eles são os 5 diretores que eles não estalam e falam, eu quero tudo pronto e as coisas acontecem, gente. Eu trabalhei 25 anos no setor público, eu sei como é. Não é assim, não existe isso no setor público. Você dá um soco na mesa e a coisa acontecer. Não existe isso no setor público. Não é assim que funciona. É porque tem, imagina, por exemplo, que eu chegasse lá, por exemplo, uma outra situação, mas que eu chegava num lugar, tipo, não tinha computador. Não adiantava eu dar um soco na mesa e falar, tem que aparecer um computador amanhã. Eu cheguei a ter, isso muitos anos atrás, né? Não mais recente, mas eu cheguei a ter, por exemplo, teve uma semana numa cidade do interior aí que eu trabalhei muito tempo atrás, que eu cancelei tudo porque não tinha nenhum computador funcionando. E é lógico, os advogados estavam xingando, xinga a juíza, xinga isso. Sim, mas muitas vezes você não tem recursos de persuasão para as coisas acontecerem rapidamente dentro do setor público, né? É mais complexo. Então, o que eu quero dizer é isso, né? Tá errado? Tá errado, mas é um pouco o que está escrito aqui, faz o que dá. E às vezes você toma algumas decisões
e alguns vão achar que alguns concordam e outros não concordam, porque não tinha, no caso ali, uma decisão muito perfeita, né? Qualquer uma das duas, porque também se não fizesse nada, eles estariam criticando até agora. Estão trabalhando, estão ganhando, não fizeram nada, cadê? Não tem um canal, percebe? Perfeito, perfeito. Agora, do ponto de vista da hierarquização, sim, tem muitos pontos, muitos pontos a serem colocados. Eu acho que, aí já é um palpite meu, eu acho que eles vão trabalhar muito na questão específica mesmo da educação, né, da conscientização, nessa perspectiva. E agora, dentro dos artigos, eu não tenho a informação, acho que nem eles têm ainda isso totalmente planilhado, em cronogramas, acredito que eles não tenham ainda isso, assim, olha, vamos soltar uma coisa em janeiro, isso, 3 coisas em janeiro, uma em fevereiro, não sei, acho que eles não têm, né? Eu acredito até que quando eles tiverem isso mais claro, essa hierarquização, que eles estão tentando ali se achar, sem pessoal e sem recursos financeiros, percebe? Então, eu acho que quando eles tiverem informações mais concretas, certamente eles vão colocar uma nota no site na perspectiva de prestar, vamos dizer assim, prestar contas, né, do que está sendo feito, né? Então, foi um ponto de partida. Sim, tem uma missão de liderança, né? Como o Jean está falando aqui. Tem, e assim, mas o importante é assim, a gente tem que cobrar, não estou dizendo que tem que aceitar qualquer coisa, tem que cobrar, mas tem que cobrar entendendo. Se for para criticar, então tem que criticar o sistema como um todo, não a pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, pessoa E. Porque essas pessoas, ainda a gente não consegue avaliar, né, o quão empenhadas elas estão, acabou de acontecer. Então, eu não gosto nunca de mencionar nomes, que isso é uma coisa muito indelicada, né? A gente tem que entender que as coisas muitas vezes são complexas para se materializarem, né? Isso é uma característica do Brasil, propriamente dito, né? Então, mas assim, no geral, o setor público funciona assim, funciona com limitação orçamentária, funciona com uma série... a burocracia, tem que aprovar aqui, aprovar ali, às vezes esses processos são demorados, né? O setor público é um elefante, né? Lento, caminhando. Não é uma lebre que você fala, quero que aconteça aqui agora. Não é assim, não é assim. É um negócio grande, pesado, lento. Então, essa é a lógica para tudo, né? E vai acontecer isso. Se a gente for raciocinar dessa maneira, então vamos olhar todos os órgãos públicos. Ninguém fez nada ainda e todos deveriam ter feito aí já alguma coisa. Quer dizer, tem, lógico, ninguém é modo de dizer, né? Claro que tem alguns que sim, mas como você tem na cabeça quais os que fizeram, isso demonstra que é a exceção da exceção, né? Se todos tivessem feito, falar, então o setor público como um todo está maravilhoso. E não é isso. Eu tenho na minha cabeça alguns exemplos pontuais para você ver o quão pouco, com baixa é a adesão nesse momento, né? A conformidade, né? Então é isso, né? Basicamente, agora, eu acho que a sociedade como um todo, ela também tem o seu papel, né? É por isso que eu estou aqui, né? Fazendo, distribuindo conteúdo. Eu acho que todos nós, né, que estamos nós estamos, vamos dizer assim, estudando, trabalhando com isso, eu acho que todos nós temos o nosso papel de contribuição com relação ao ecossistema como um todo, né? Então, eu acho que será super bem-vindo a NPD receber sugestões, até mesmo de tópicos ou interpretações possíveis, envio de materiais, entendeu? Enfim, claro, né, se vão aceitar ou não é outra questão, mas eu acho que eles estão abertos a esse canal, esse diálogo com a sociedade na perspectiva das... sim, todos nós somos titulares, mas assim, na perspectiva das pessoas que de fato podem apresentar alguma coisa, né, mais concreta de operacionalização, sugestões que ajudem, né? A gente tem que ter sempre humildade de receber sugestões que nos ajudem. Eu tenho humildade nas minhas coisas. As pessoas me sugerem coisas, eu avalio, entendeu? Então não tem problema nenhum. Eu acho que as sugestões são sempre mega bem-vindas, né? O que não dá é a gente
ficar nessa lógica, vamos criticar, vamos apontar, tá errado, mas não vai funcionar se não estou dizendo que é o Fabiano, estou falando no geral. Se todo mundo atacar pedra, porque não vai ser perfeito em momento nenhum. Não vai ser perfeito em momento nenhum. Vai ser sempre um processo de melhora contínua, né? Então, tipo, sabe aquela coisa que parece restaurante de PF? Fala assim, é o que tem para hoje, entendeu? Você fala assim, eu queria uma picanha, não sei o quê, mas não, tem esse bife aqui, é o que tem para hoje. Tipo, é pegar ou largar, não tem muito o que fazer, entendeu? Não, essa sua picanha, infelizmente, não vai rolar, porque não tem. Não, O que tem para perfeito. hoje é aquilo lá, é aquele bife, daquele acebolado e ponto final. Então, é o que tem para hoje, né? Então, é isso. E a gente vai ter que transitar nessa lógica e dar um crédito, né? De que são, pelo menos, né? Por exemplo, no caso da indicação, muita gente pediu também para eu comentar, né? Eu não escrevi nada na época quando saíram os nomes, mas falei isso em muitas lives, muitas lives mesmo, porque as pessoas sempre esperam que eu tome uma posição, que eu seja crítica, porque como eu acabo sendo incisiva em algumas críticas, né? Mas eu nunca, eu tenho uma posição minha, né? Eu não gosto de criticar as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu tenho que criticar um ato que eu acho que está errado, o negócio dos agentes, eu vou criticar o ato, não vou criticar o fulano, o cicrano, que redigiu, vou xingar o cara de incompetente, de ignorante. Então, eu não gosto de personificar a crítica. A crítica é sempre são sobre os conteúdos, sobre as condutas, numa maneira geral, no caso, setor público e institucional, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas criticaram, né? Não gostei dos nomes, fala aí, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, gente, eu não vou falar nada. Assim, falando aqui, não vou escrever para criticar, e também a opinião política pouco importa, cada uma tem a sua, isso é irrelevante, né? Eu falei, a gente não pode assumir, pressupostamente, né, que a conduta dos diretores vai seguir no caminho A, vai seguir no caminho B. Então, eu prefiro aguardar, né, quando de fato eles já tiverem numa rotina mais assim, vamos dizer, mais assim, proativa, né? Que eles começarem a tomar determinadas decisões conscientes. O caso do Cookies não é uma decisão consciente. Ali foi uma escolha difícil, né? Mas eles falaram... Então, por exemplo, eu prefiro, se for o caso, aguardar o que eles tiverem a dizer. E aí, se eu discordar, eu vou escrever. É uma questão do conteúdo. Não, meu entendimento não é esse, mas a NPD está dizendo que sim. Ok, cabe a nós cumprirmos, entende? Então, eu nunca vou deixar de criticar ou de apresentar a minha opinião sobre os conteúdos. Mas, para chegar a isso, a gente tem que ter os conteúdos. Eu não posso dizer, esses diretores são péssimos, ou são ótimos, ou são isso. Eu acho que a gente tem que soltar um pouquinho, assim, a corda e a mente, deixar um pouco também as coisas acontecerem. Eu acho que dificilmente acontecerá alguma coisa muito impactante agora, nesse final de ano, né? Então, eu estou apostando aí, isso é uma aposta minha, que no início do ano as coisas vão começar a girar com vamos dizer assim, um ritmo, uma consistência maior. Beleza? Perfeito, professora. Muito obrigado, viu? Nada! Vou desconectar aqui você. Maravilha. É isso, queridos. Olha, por enquanto, não está aqui rolando. A única coisa que eu estou escutando, mas não sei se vocês estão escutando, é que tem um cara com aquela máquina de grama que fica, né? Que é uma coisa ruim também, mas infelizmente não tem muito o que fazer, mas tá lá na rua. Mas aqui, acho que a obra tá terminando já, então tá bem menos incisivo. Então é isso. Não sei quando eu volto. Amanhã eu não sei. Acho que não vai dar tempo, porque eu tenho umas reuniões pela manhã. Mas quinta-feira, possivelmente estarei aqui, quinta ou sexta. Não vou conseguir estar todo dia. Ai, que bom, porque vocês não eu me desconcentro muito. Eu sou aquela pessoa, gente.